aí hoje a gente vai conversar sobre crenças limitantes. Esse é um assunto muito importante porque é uma situação que acontece dentro da gente o tempo inteiro. A gente convive com crenças limitantes e a gente não se dá conta ou às vezes não dá devida atenção a elas, não combate elas com a força que a gente precisava combater. Por isso que é bem bacana a gente falar sobre isso e nunca é demais falar sobre esse tema, apesar de bastante falado já nas redes sociais por várias pessoas, vários psicólogos, vários coaches. É um assunto que é recorrente e é muito importante mesmo. Crenças limitantes são todos os pensamentos, são todas as... Sabe quando a gente assume uma verdade? É tudo aquilo que a gente acredita, né? Crença vem de acreditar. Tudo aquilo que a gente acredita que seja verdade na nossa vida, na sociedade que a gente convive, na nossa família, nas nossas relações. E que, por ser uma afirmação desempoderadora, ela limita você na sua autoconfiança, no seu amor próprio, na sua disposição de agir de acordo com o seu melhor interesse, de atrás dos seus sonhos, dos seus desejos, das suas próprias verdades. As crenças limitantes, elas desconectam a gente do nosso poder pessoal e, por consequência, de alcançar os nossos sonhos, nossos objetivos e das nossas conquistas. Deu pra entender? Então, entendendo o que são crenças limitantes, fica mais fácil da gente identificar dentro da nossa mente, do nosso coração, quais são as afirmações, os pensamentos automáticos, as frases desempoderadoras que vira e mexe, pumba, brotam na nossa cabeça. Para vocês terem uma ideia mais prática, né? Quando lá atrás eu tava me preparando para trabalhar com o que eu trabalho, me formando, tal, e querendo compartilhar, algumas crenças limitantes começaram a brotar. Por exemplo, Fá, mas você vai se expor dessa maneira? Você vai entrar no Instagram, né? Aí depois, mais pra frente, quando eu decidi criar esse Instagram para compartilhar os meus conhecimentos com vocês, você vai se expor, você vai se colocar sob o julgo das outras pessoas. E se você não for bom o suficiente, se as pessoas não gostarem, e se? Essas são crenças limitantes. Que se eu acreditasse nelas, eu teria ficado escondida entre quatro paredes, não estaria compartilhando nada com vocês. No entanto, como eu sei que são crenças limitantes e eu sei que a verdade da minha alma é outra, que a verdade da minha alma é que eu tenho tudo para compartilhar, que a gente não precisa saber 100% de tudo para poder compartilhar algo bacana com outra pessoa, que eu sou super preparada. Eu falei, não vou escutar essa crença limitante e vou encarar esse desafio porque eu confio que a minha missão seja compartilhar e ajudar cada vez mais pessoas. E isso eu não consigo fazer dentro de quatro paredes, de um consultório, tá certo? Outra crença limitante comum é que a gente precisa ser diferente de quem a gente é para ser aceito, para ser amado, para ser escolhido, para merecer uma relação bacana, para merecer algo que a gente deseja. Essa é uma crença muito comum, muito, infelizmente, que eu trabalho quase todos os dias no consultório, porque as pessoas chegam com uma dor muito grande de realmente acreditar que elas não são boas o suficiente sendo quem são, que elas precisam se adaptar e se transformar em alguém melhor ou em alguém diferente, com outras características, para que elas sejam aceitas e se sintam pertencentes aonde elas desejam chegar. Quando, na verdade, essa é uma super crença limitante,
né? Porque a nossa autenticidade é o nosso maior valor. Porque não existe ninguém igual a mim, ninguém igual a você, ninguém igual a ninguém. Então tá justamente nas diferenças e na autenticidade aquilo que a gente pode contribuir e oferecer ao mundo e ao outro de uma forma única, que só a gente poderia e mais ninguém. Só que dá um pouquinho de medo, né? Porque, puxa, mas será que vão curtir? Será que vão gostar? Será que eu vou conseguir? Quanto mais medo a gente tem, mais a gente se esconde. Quanto mais a gente se esconde, mais distante a gente fica dos nossos objetivos, né? Então, todo pensamento automático que vem e te dá um chute na canela, te passa uma rasteira, te faz com que ao invés de você focar em estudar mais, em se preparar melhor, para poder realmente compartilhar e se sentindo autoconfiante para se dispor ao mundo, ao universo, às pessoas, às relações, ao trabalho, são crenças limitantes. E às vezes a gente nem escuta direito o que elas estão falando. É um pensamento automático tão sorrateiro que a gente nem percebe o que ela está dizendo, mas a gente sente o peito apertar e toda aquela disposição e desejo vai por água abaixo e a gente já se encolhe para dentro da gente. A crença limitante, ela fecha a gente. Ela limita o nosso universo, o nosso contato com o mundo, o nosso contato com as outras pessoas, porque ela faz com que a gente acredite que não é possível, por X razões, porque a gente não é bom o suficiente, porque a gente não está preparado o suficiente, porque já tem gente fazendo, porque é perigoso o que os outros podem pensar, é melhor então não fazer nada. E ela limita a gente na ação. Ela tira a nossa coragem, ela tira a nossa disposição e ela limita a gente dentro de uma zona de conforto que de verdade é desconfortável. Então, escrevam o que vocês percebem que já em algum momento foi uma frase, uma afirmação, uma verdade, entre aspas, desempoderadora na vida de vocês e que impediu vocês de seguirem adiante e de conquistarem o que vocês desejam. Por exemplo, eu tô velha demais para recomeçar. Eu devia ter feito algo lá atrás, mas como eu não fiz, agora já tá tarde. É tarde demais. Outra crença limitante. Que não necessariamente as crenças limitantes não tenham alguma partezinha de verdade, sabe? Que a gente não consiga identificar. Às vezes a gente identifica como certa verdade, mas ela nunca é uma verdade absoluta. Então, por exemplo, antes de falar com vocês aqui, eu tava conversando com uma seguidora que tava com uma dor pela falta de sororidade, de apoio feminino. É uma pessoa que sofreu, que foi vítima num relacionamento abusivo por muitos anos, e quando ela veio à tona, ela falou que as pessoas se afastaram dela. E que a sororidade é um blá 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 que na verdade não existe na vida real. Isso é 100% verdade? Então, quando a gente tem uma crença limitante, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é se ela é 100% verdadeira. Por mais que dentro da gente a gente acredite que ela tem um fundo de verdade, entende? Ou uma parcela verdadeira nela. Sim, a sororidade, especialmente a sororidade feminina, ela é uma conquista da nossa sociedade que precisa ser levada a sério, que precisa ser impulsionada, que precisa ser cuidada, que precisa ser trabalhada dentro de cada uma de nós mulheres. Porque a crença limitante de que as mulheres não se apoiam, não são capazes de se unir, de se apoiar e de se impulsionar umas às outras positivamente,
ela faz justamente com que a gente se feche e não se conecte com outras mulheres. No entanto, se a gente acredita 100% nisso, a gente não vai se colocar vulnerável, a gente não vai se colocar verdadeira, a gente não vai pedir ajuda, a gente não vai se conectar e a gente vai ficar limitada na nossa zoninha de conforto ali, aguentando sei lá eu o quê, né? Porque a gente não tem uma rede de apoio e a gente não acredita que seja possível construir uma rede de apoio. No entanto, se a gente entende que a sororidade é um desafio pro feminino, pro coletivo e que a gente confia sim que é possível ser construída e que a gente está disposta a impulsionar outras mulheres para que a sororidade seja cada vez mais sólida e verdadeira, ela se torna possível. Mas a gente precisa também sair da nossa zona de conforto e se sentir confiante para impulsionar outras mulheres. E sair da nossa zona de conforto para pedir apoio. Para falar, eu preciso de você. E não ficar esperando que isso aconteça espontaneamente. Não necessariamente vai acontecer. Mas existirão pessoas que vão te apoiar e te ajudar, e existirão pessoas que vão se afastar, porque são piores? Não, porque não dão conta, porque tem medo, porque a sua situação, ela tá fora da zona de conforto dessa pessoa e ela, nesse momento, não tá dando conta. E aí ela não é a melhor pessoa para você se conectar nesse momento. Isso não faz dela uma má pessoa, só faz dela uma pessoa que não tá pronta, né? E eu vejo muitos exemplos de sororidade feminina lindos, maravilhosos, que provam que a inexistência, a incapacidade das mulheres se unirem é uma crença limitante, não é uma verdade. Percebem? Então a gente precisa sempre colocar em questionamento essas crenças. Por exemplo, se eu tenho uma crença limitante que fala que eu não sou capaz, que eu não sou boa o suficiente pra, sei lá, pra ser amada, pra conseguir um relacionamento saudável. Cara, isso é uma generalização, tá certo? Não é porque não deu certo um ou outro, ou até hoje os meus relacionamentos, nenhum deles foi eterno, que eu não seja boa o suficiente pra me relacionar com ninguém. Quando a gente fala, fulana tem dedo podre, é uma crença super limitante, não existe dedo podre. Essa pessoa, ela provavelmente tem que lidar com limitações internas que envolvem o amor próprio dela. Fortalecendo o amor próprio, ela vai conseguir fazer escolhas mais assertivas, né, nos relacionamentos. Mas não existe mulher de dedo podre. Então, quando a gente aponta pra alguém e fala, fulana tem dedo podre, ou eu tenho dedo podre, você tá se rendendo a uma crença limitante que te fecha e te desconecta de todas as possibilidades que te provariam o contrário. Então, quando a gente fala em crença limitante, é todo pensamento que assume uma verdade, que na verdade é uma ilusão, uma mentira, ou no mínimo ela é parcialmente mentirosa, e que você adota para si mesma para te proteger de uma frustração caso essa crença seja uma verdade absoluta. E aí, para se defender de uma possível frustração daquela crença ser verdade, você simplesmente se mantém na sua zona de conforto. E aí você tá lascada. Porque você só vai comprovando que a crença limitante estava certa. Mas essa crença limitante nunca esteve certa. Você que tá se deixando levar por ela. Faz sentido, gente? Para vocês verem como a encrenca das crenças limitantes é que quando você se deixa levar por elas e acredita nelas e age de acordo com elas, ou não age por causa delas, você reforça essa mentira. E aí ela passa a parecer mais verdadeira ainda do que antes. Então você entra num círculo vicioso.
de pensamento desempoderador, ação desempoderadora, ação de acordo com esse pensamento desempoderador e reafirmação dessa crença. Cada vez mais ela parece verdadeira, mas ela nunca deixou de ser uma mentira. Tem ideia? Assim, eu imagino que não deva ser fácil, acabo me fechando para muitas oportunidades. É isso aí. E eu imagino que não deva ser fácil para você nem mesmo escrever isso aqui e compartilhar essa crença. Porque a gente tem medo que as pessoas descubram as nossas crenças, porque se elas parecem verdades pra gente, elas podem parecer verdades pros outros. E aí a gente se apavora. Então a gente fica fazendo de conta e agindo de uma maneira a se proteger dessas crenças, a se proteger desses rótulos, e isso só piora a situação. Porque a única saída de uma dinâmica tóxica com relação a uma crença limitante é você se conscientizar da sua verdade. É você se reconectar com a sua essência, com quem você é, com o que você é capaz e, mais do que você é capaz, com o que você está disposta a se tornar. Entende? O medo é avassalador e as crenças limitantes, elas se alimentam dos nossos medos. Isso é muito importante, gente. As crenças limitantes se alimentam dos nossos medos. Elas são fruto dos nossos medos e elas se alimentam deles. Olha só que interessante. Não existe crença limitante se você não tiver medo de se frustrar. Se você não tiver medo de não conseguir, se você não tiver medo do que vão pensar. Não é verdade? Não existe crença limitante se você não tiver medo de não ser bom o suficiente. Então, na verdade, o que as crenças fazem, elas reforçam uma ideia que te prejudica, uma ideia mentirosa sobre você. Elas reforçam e te impedem de agir. Quando elas te impedem de agir, elas, entre aspas, saem vitoriosas. Porque elas falam, tá vendo? Eu tinha razão. Você não consegue mesmo, você não é boa mesmo, você não é capaz mesmo. Falei? Então, ela é como se fosse uma profecia horrorosa e tóxica, autorrealizável, porque você tem o medo, tem o pensamento desempoderador, você não age e aí você confirma tudo aquilo. E você não sai desse ciclo até que você se conecte com a sua verdade e haja com coragem. O que é agir com coragem? Coragem é agir com o coração. Como assim, Fá? Sim, toda vez que a gente age com o coração, claro que racionalmente a gente precisa ter todo um planejamento, né? Mas agir com o coração é a gente ter coragem de se conectar com a nossa verdade. E quando a gente faz isso, a gente se liberta da crença. Se liberta de cara, facinho assim? Não. Porque normalmente as crenças estão incrustadas, que nem aquelas cracas no marisco, na pedra no mar. Então a gente precisa de muitas experiências, muitos reforços positivos para se libertar de uma dinâmica implantada negativa, de uma crença. Deixa eu ver aqui, que alguém escreveu. O Tito. Penso que uma enorme crença limitante é a educação dos filhos. O medo de falhar e, sobretudo, a opinião dos outros sobre como estamos dirigindo essa educação. Então, com relação à educação dos filhos, Tito, a crença são, né? Porque são inúmeras as crenças que envolvem a maternidade, a educação dos filhos, a paternidade. Nossa, eu tô aqui pensando, já pensei em tantas, né? Que a culpa é da mãe, de tudo que acontece diferente do que os pais gostariam ou do ideal
a culpa é da mãe, a culpa é dos pais. Isso é uma super crença, né? Que só existe um caminho que o filho pode traçar que seja bacana, que seja digno de orgulho, que se o filho escolher um outro caminho e for diferente das nossas expectativas ou das expectativas que a gente absorve da sociedade e da cultura que a gente vive, que deu errado, né? São tantas as crenças. A gente, principalmente com relação a filhos, a gente costuma ficar tão preso às nossas expectativas e os nossos desejos, que são com a melhor das intenções para os nossos filhos, que a gente esquece que cada um deles é um ser vizinho, assim, individual, que veio para essa vida com as próprias bênçãos, com as próprias dificuldades, com os próprios desafios a serem superados, com a individualidade, com a autenticidade e com a sua unicidade, que a gente tenta controlar tudo. E nessa de controlar tudo, que é impossível, a gente acaba criando também crenças dentro deles, com a melhor das intenções, mas infelizmente isso é muito comum. Até porque ninguém nasceu sabendo ser pai e mãe, né? A gente vem e os filhos são cobaias mesmo. A gente vai dando o nosso melhor e quando acha que já aprendeu, vem outro filho completamente diferente do anterior e a gente tem que mudar tudo porque o que funciona com um não funciona com o outro. Então, o que a gente tem que entender é que tá tudo bem, que cada um é capaz de dar conta de si, da própria vida e dos próprios desafios e das próprias dificuldades e que isso faz parte. Mas que para que cada um de nós consiga fazer isso efetivamente, a gente precisa se conectar com a nossa essência, com a nossa verdade, com a nossa autenticidade, com a nossa força, com a nossa coragem, agir com o coração, sair desse universo fechado de tanta proteção que a gente coloca em volta da gente, com tanto medo de se frustrar, com tanto medo do que vão pensar, com tanto medo de não conseguir, porque são essas coisas que acabam realmente impedindo a gente de conseguir, de viver a plenitude, a prosperidade, a harmonia que a gente pode e merece viver. Só que a gente coloca tantos complicômetros nessa história que a gente acaba não conseguindo. No fim das contas, as crenças limitantes realmente limitam a nossa felicidade, porque limitam a nossa conexão com a nossa verdade. E aí, quando a gente não consegue se conectar amorosamente com a nossa verdade, como é que a gente vai conseguir aceitar e se conectar com a verdade do outro? Principalmente se ela for diferente da nossa. Fica muito mais difícil, né? Por isso, gente, que é tão importante a gente lidar com as nossas crenças, com os nossos medos, e fazer esse trabalho de conexão e reconexão com o nosso eu, com a nossa verdade, com o tá tudo bem. Eu brinco, os meus pacientezinhos, meus clientes, elas sempre falam, Fá, o seu tudo bem é milagroso. Não é que meu tudo bem é milagroso. Primeiro que o tudo bem não é meu, é nosso, né? E segundo, que tá tudo bem sim, porque se a gente ainda não acertou é porque a gente tá aprendendo, mas a gente sempre dá o nosso melhor, o que a gente pode naquele momento diante daquela situação. E sim, a gente é capaz de tudo aquilo que a gente acreditar e se dedicar. Porque não basta acreditar, a gente precisa se dedicar. Mas para se dedicar sem se sabotar, sem autossabotagem, a gente precisa acreditar na gente. E acreditar que faz sentido, e acreditar que tem propósito, e acreditar que sim, a gente pode contribuir. Que sim, a gente pode se relacionar amorosamente. Então, é uma questão de substituir crenças limitantes por crenças poderosas, por crenças amorosas, generosas, verdadeiras. Só que se a gente se afastou tanto da gente a ponto de se fechar nesse mundinho limitante e autodefensivo, a gente tem um trabalho importante pela frente de se redescobrir. Porque se a gente não se reconhece, não se redescobre, não se reconecta com a nossa essência, e por isso que o autoconhecimento é tão importante.
Por isso que o autoconhecimento é tão poderoso. E por isso que o amor próprio é indispensável nesse processo. Porque se a gente não faz esse caminho, a gente não se liberta. E a gente não se supera, e a gente não vence todos esses medos e não se livra de todas essas crenças. Isso, gente, eu tô falando pra vocês pra mostrar que sim, elas existem. Elas existem dentro da cabeça de todos nós, todos. Eu não conheço uma pessoa no planeta Terra que não tenha crenças limitantes. Elas têm, e eu acho até que elas fazem parte do nosso processo evolutivo. Porque se a gente não tivesse todos esses desafios internos para dar conta, como é que a gente ia evoluir? Talvez elas estejam lá para nos colocar diante de desafios que a gente, dando conta, sair dessa proteção, dessa casca que a gente cria e se colocando à disposição do mundo, de braço aberto, de coração aberto, autoconfiante, confiando que a gente não precisa ter medo dos outros, a gente não precisa ter medo da vida, que generosidade conecta com generosidade, que amor próprio conecta com amor incondicional, que prosperidade faz parte da vida e a gente merece, a gente nasce merecendo, que harmonia é possível. Se a gente não se conecta com isso, através dos nossos desafios, a gente acaba dando isso por, sabe, take for granted em inglês. Em português agora eu me perdi, não tô conseguindo achar a tradução, mas você não dá valor. Você só dá valor para aquilo que você conquista. E a evolução da nossa alma, ela segue esse caminho também, da gente conquistar essa evolução. E para isso a gente precisa superar os nossos desafios internos, porque superando os nossos desafios internos, vencendo as nossas crenças, ressignificando os nossos medos, a gente dá conta de qualquer desafio externo. Acho que é isso, acho que eu abordei de uma maneira bastante até emotiva, né, assim, essa questão das crenças limitantes e o quanto é indispensável para que a gente prospere, viva a nossa felicidade e fique bem, que a gente se conheça, se permita, se conecte de volta com a nossa essência, com a nossa autenticidade, e o quanto isso é empoderador, gente. Eu não estaria aqui se eu não tivesse trabalhado isso em mim. Ninguém estaria num lugar de abertura, de colocar a si em serviço do outro, seja via um serviço, um trabalho, um produto, uma relação, se não conseguir trabalhar esses medos internos. Tá bom, gente? A gente se vê então na terça que vem às 7 da noite. E me mandem inbox assuntos que vocês queiram que a gente trabalhe, ou situações que vocês estejam passando, desafios que estejam difíceis de vocês superarem. Pode me mandar inbox. Eu trago a situação para live, sem falar nomes e mudando alguns detalhezinhos, que é para não correr risco de identificar de quem me mandou a mensagem. Mas é muito importante porque às vezes o desafio que você está passando, outras tantas pessoas estão passando e não tem coragem de falar. Então, quando vocês trazem situações, eu tenho a oportunidade de ajudar não só a pessoa que me mandou a mensagem, mas a muitas pessoas. E eu prometo fazer isso com muito cuidado para que o anonimato seja garantido e que a pessoa não se exponha. Porque eu entendo que existem questões muito delicadas e que a gente não pode se expor mesmo, né? Tá bom, gente? Tô esperando então a mensagem de vocês, tá? A gente se vê semana que vem.